Boa noite a todos. O preparo de hoje é do livro Vida Feliz, psicografia de Divaldo Franco e ditado por Joana de Ângeles. Capítulo 96. Apresenta-te sempre bem, quanto te seja possível, sem o excesso de esmero, parecendo um manequim ou descuidado, qual se fosse uma pessoa displicente. A roupa é feita para o homem, e não este para viver em função daquela. As modas são caprichos de mercado, para granjear recursos, estimulando a insensatez e a imaturidade das pessoas. O traje asseado que proteja o corpo, embora ultrapassado, é mais importante do que o último figurino e exibição, muitas vezes ridícula. Não te atormentes em face da insignificante justificativa de não estares na moda sempre de passagem. Quando eu li essa mensagem de Joana, eu fiquei um pouco assim, sem saber por que rumo eu seguiria, né? Uma mensagem falando de moda e tal. Aí eu resolvi abrir o Evangelho e veio uma passagem da parábola do mal rico. E eu peço permissão para ler um pedacinho para vocês, que é de Lucas, capítulo 16. Havia um homem rico que vestia púrpura e linho e se tratava magnificamente todos os dias. Havia também um pobre chamado Lázaro, deitado à sua porta, todo coberto de úlceras, que muito estimaria poder mitigar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Mas ninguém lhes dava e os cães lhe vinham lamber as chagas. Ora, aconteceu que esse pobre morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O rico também morreu e teve por sepulcro o inferno. Mas Abraão respondeu ao rico que havia perguntado: meu filho, lembra-te de que recebeste em vida teus bens e de que Lázaro só teve males. Por isso ele agora está na consolação e tu nos tormentos. Então a gente tem o rico que vestia púrpura, linho, e Lázaro vestido pelas úlceras. O rico, que era um avarento, soberbo, e Lázaro, invisível, humilhado. O rico morreu e tinha sede, tinha fome, e Lázaro foi acolhido no reino dos céus. E nós, quando nós abrimos os nossos armários e vemos aquela quantidade enorme de peças, de roupas, de quem que nós lembramos? Qual a utilidade que elas nos têm efetivamente? O que nós sentimos? É muito fácil perceber o frio que está agora lá fora e rapidamente nos protegemos com agasalho. Mas a gente às vezes não percebe a frieza de nossos corações ao vermos aquele desnudo que passa à nossa frente e nós não reagimos. Então, essa é uma oportunidade, pois o Cristo, nós o servimos servindo ao próximo, aos nossos irmãos. Então, vamos aproveitar a cada instante, porque somos instrumentos da vontade do nosso Pai, mas a gente precisa nos colocar nessa condição o tempo todo. Então, que todos os seres se iluminem e busquem a paz, e que Deus nos cubra de bênçãos na noite de hoje. Boa palestra. Jesus, amoroso mestre, amigo, que nos acolhe na noite de hoje, abençoando-nos, lhe pedimos, Senhor, e a Ti, mentora amorosa, veneranda Joana de Ângeles, que com o seu carinho e a sua inspiração envolva nosso amigo, nosso irmão, trabalhador da casa, Renato Signorelli, nos estudos que ele preparou para juntos compreendermos melhor os ensinamentos de Cristo e aplicarmos em nossas vidas para com serenidade e equilíbrio seguirmos os seus passos, Senhor. Graças a Deus. Boa noite.
É sempre um prazer, as primeiras vezes um prazer e um desespero, nas seguintes um prazer e muito medo, mas agora basicamente só um prazer estar aqui para poder conversar um pouco com vocês. Nesse primeiro momento, a gente ficou aqui com um tema de injúrias e violências, que na verdade nada mais é do que um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, em que a gente se foca mais claramente no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, do livro de Mateus, do Evangelho de Mateus, em que eles falam das 8 bem-aventuranças. Ele fala mais um pouco do que muito além das 8 bem-aventuranças, mas coube a noite de hoje as duas primeiras, duas das 8 bem-aventuranças, que é bem-aventurados os mansos e bem-aventurados os pacíficos. E eu, durante 8 anos de casa, eu sempre tive um medo muito grande, né, que é vir falar sobre o Evangelho, ou dar curso sobre o Evangelho, e esse dia chegou. Então, peço desculpas por qualquer gafe, qualquer coisa, mas eu já peguei aqui uma cola muito boa, que quando eu falei lá em casa que eu ia falar sobre o Evangelho, a minha coaching de Evangelho chegou para mim e falou, mas é muito fácil. Porque se você vai falar das bem-aventuranças, o melhor livro que você pode citar dentro das bem-aventuranças é o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, que foi dentro das próprias Escrituras, foram as palavras faladas por Jesus 40 dias depois do seu momento dentro do deserto, em que ele conseguiu se aproximar de Deus de tal forma que o próprio livro aqui fala que ele estava numa congregação tão grande com as ideias de Deus, com as palavras de Deus, que era como se fosse Deus falando ali através dele. E o livro ele é absolutamente sensacional, em que tinha até umas colas aqui, porque ela já tinha lido os trechos, né? Então já estavam todas as marcações aqui, a vida ficou bem mais fácil. Mas, vejam bem, naqueles 3 capítulos que Mateus falou, logo no início desse livro do Sermão da Montanha, tem um trecho muito bonito que eu queria falar para vocês aqui. Que se perdêssemos todos os livros sacros da humanidade, só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. O Sermão da Montanha, ele é utilizado nas mais diversas religiões, cristãs ou não. Ele tem como ideia, não uma ideia dogmática de falar o que se deve fazer dentro do cristianismo. Ele é efetivamente, segundo o livro e segundo o próprio Espiritismo, as próprias palavras mais puras do que Deus gostaria que nós nos tratássemos aqui. E para conseguir exemplificar isso aqui em imagens, eu consigo ver que o tema de hoje, ele é muito bem simplificado nessa charge aqui. O Sermão da Montanha, é claro que não tem nada a ver com essa charge aqui, mas o resumo de toda a aula de hoje, vou até sair daqui antes que eu seja expulso, ele simplifica muito essa charge aqui. Só que antes de explicar essa charge, eu fiz um dever de casa, em que só no último ano, além de um curso que a gente tem sobre o Evangelho, já outros 3 palestrantes já falaram sobre esse mesmo tema. Dada a importância dele dentro da doutrina espírita, dada a importância dele dentro do que a casa espera que a gente consiga absorver de conhecimento do que ela pode oferecer. Os 3 palestrantes aqui, 2 são grandes conhecidos aqui da casa, instrutores aqui da casa, que é a Jane e o Nelson. O Milton Menezes também é um trabalhador aqui da casa. E, como bom dever de casa, eu assisti a palestra dos 3 para ver o que eu podia não roubar dos 3 para fazer um negócio diferente, né? Mas cada um deles aborda o mesmo tema de uma forma muito melhor do que eu trataria, mas eles abordam coisas importantíssimas nisso. O Nelson, por exemplo, consegue fazer a relação entre a forma como a gente é educado e todas as formas de violência que acontecem. Ele cantou, vale até a pena ver no YouTube, cantigas de infantis, em que é um negócio que vale a pena gastar uns 20 minutinhos da sua vida fazendo ele se esforçar ali das cantigas. A Jane também falou dos diversos tipos de violência, não só as violências materiais, mas as violências psicológicas e todo tipo de violência que acontece aqui, em que o Sermão da Montanha, ele fala exatamente o oposto. Ele não fala que o violento que é o grande agraciado. Ele não fala, ele fala que
que os grandes agraciados pela palavra de Deus são exatamente aqueles que são desconstruídos dentro da realidade que a gente acha que é o poderoso, o que é o influente, e enfim. Eu vou primeiro ler os trechos do Evangelho e depois a gente vai tentar conversar um pouquinho. Ficou um pouco claro, mas eu vou ler aqui para vocês. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Esses dois trechos estão dentro do Evangelho de Mateus e bem relacionado com toda a nossa paciência aqui. E a terceira parte que está dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, dentro dessa parte, eu também vou ler aqui para vocês. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar será réu no juízo. Pois eu vos digo que todo que se irá contra o seu irmão será réu no juízo. E o que disser a seu irmão raca, será réu no conselho. E o que disser és louco, merecerá a condenação do fogo do inferno. Mas antes de explicar e antes de debater um pouco os trechos, eu queria passar um vídeo. Boa. Isso, boa. Esse vídeo a gente usava na evangelização aqui da casa, no breve momento que eu tive aqui na evangelização, e ele não tem falas, então vocês não precisam se preocupar, tá alto, tá baixo, etc e tal. Mas o grande importante desse vídeo é que ele simboliza exatamente o que a gente vai trabalhar nessa palestra durante a noite de hoje. Apagar a luz.
Durante toda a civilização conhecida, o ser humano sempre se voltou ao divino, ao oculto, ao místico. Durante toda a evolução da humanidade, ele sempre imaginou que existisse algo muito maior do que só ele. Já construímos em muitas e muitas vidas templos, já construímos em muitas e muitas vidas religiões. E se você parar para pensar durante toda a história, grande parte dessas religiões fizeram exatamente o contrário do propósito delas, que era distanciar ainda mais a gente de Deus. Vale explicar um pouco o vídeo que o bonequinho ele faz lá o templozinho dele, aí bota assim um símbolo, gostei, símbolo é um bom nome. Um símbolo lá que ele fica ovacionando, que ele acredita. Aí tem um amiguinho do lado que faz um símbolo levemente diferente. E ao invés deles conseguirem coexistir, ao invés deles seguirem exatamente aquilo que o Sermão da Montanha diz que a gente tem que fazer, eles fazem o contrário. E aí eles fazem de forma muito simbólica, porque eles pegam as próprias pedras que eles construíram nos templos para destruir o templo do próximo. E fica ainda mais simbólico no passar do vídeo que ele pega o próprio símbolo que ele ovaciona, o segundo bonequinho, para servir como arma para destruir o templo do primeiro carinha. O grande exemplo que a gente tem aqui, em que a gente fala que a violência, o mais poderoso não é aquele que vai ter o reino dos céus, é porque não ser violento é muito mais difícil do que ser violento. Não ser violento e se esforçar ao máximo para que todas as suas atitudes não vão de encontro com a violência, ela é muito mais difícil do que você conseguir o equilíbrio e manter a paz a partir da não violência. Eu sou de uma época, e isso já faz estranho, né? Porque, 23, 24, 26, um pouco mais. Muitos anos já se passaram, só que na minha infância a gente fazia cartolina, a gente colava coisas de revista, não sei o quê, e ainda na minha época de colégio teve uma popularização grande da internet, em que as professoras ficavam com medo que a gente fizesse pesquisa na internet, porque não ia ter o mesmo valor, não ia ter o mesmo esforço, a gente não ia aprender da mesma forma. O que era um negócio engraçado, né? Porque os avanços tecnológicos foram tão arrebatadores que qualquer impeditivo que era feito durante as aulas, na minha época de final de ensino fundamental, enfim, hoje se tornam absolutamente difíceis até de explicar, né? Tão difícil de explicar que, por exemplo, hoje um pendrive que eu uso aqui para conseguir colocar a palestra, ele tem 992 vezes a capacidade do que essa centena de disquetes aqui. Disquete, para aqueles que não se lembram, ou para aqueles que não estão reconhecidos, é aquele negócio que nunca funcionava quando você precisava. E que precisava de uns 40 desses para fazer um backup do Windows 3.11 ou qualquer coisa assim. Enfim, voltando à história aqui,
O avanço da tecnologia, ele é fundamental. E ainda assim não desatualiza o Sermão da Montanha. O avanço da tecnologia é fundamental e ainda assim não invalida nenhum dos livros espíritas que já foram feitos, muitos deles há mais de uma centena de anos. O avanço da tecnologia, para muitos imaginavam que as pessoas iam se tornar mais inteligentes, porque com uma publicação ampla e restrita de qualquer tipo de conhecimento, nós seríamos capazes de aprender qualquer coisa, não íamos precisar, inclusive, guardar nenhum tipo de informação na cabeça que não fosse muito relevante, porque elas estariam armazenadas em coisas bem menores do que esses disquetes horrorosos. A bem da verdade é que se você entrar no YouTube, os 10 principais canais brasileiros, eles não falam exatamente sobre filosofia, geografia, história, física quântica ou qualquer outra coisa assim. Os 10 maiores canais da internet no Brasil, eles falam exatamente sobre aquilo que a gente mais quer ouvir. Senão, eles não seriam os 10 maiores canais da internet no Brasil. Eles conseguem fazer um apelo que sempre aconteceu com a gente. Eles conseguem apelar para o tipo de notícia que mais chama a nossa atenção, que mais motiva a gente a clicar e assistir, que mais motiva a gente porque mais choca a gente. E aí é que está o grande símbolo. Também jornal, outra coisa que muitas pessoas não conhecem, mas ainda serve para alguma coisa, além de gelar a bebida da festa junina, que aquilo ali foi fundamental. Eu não tinha técnica ainda, mas isso aqui foi interessante. Se você abre o jornal do início ao fim, você vai ver que a maior parte das notícias que estão ali existentes são de violência, são de coisas chocantes, são de coisas que chamam a atenção da pessoa. E aquilo ali acaba sendo um instrumento de propagação de massa dos sentimentos mais absurdos que tem. Porque você sempre acha que você está pior do que efetivamente você está, do que você está sofrendo muito mais do que você está. Você cria ali uma energia nos meios de divulgação, e é por isso que eu escolhi internet, jornal, mas a gente pode escolher qualquer outro tipo de coisa, que propaga na cabeça de todas as pessoas o que mais choca elas, porque é o que mais atrai a atenção delas. O Sermão da Montanha diz exatamente o contrário. Diz que do mesmo jeito que a gente pode criar coisas que podem fazer com que a gente sempre pense em violência, sempre pense em morte, sempre pense em dificuldade, a gente também pode pensar no amor. A gente também pode pensar em coisas boas e propagar essas coisas boas. O livro Sermão da Montanha, ele fala sobre as bem-aventuranças, mas o grande segredo do Sermão da Montanha é dizer a capacidade criativa que a gente tem. A capacidade que a gente tem de conseguir criar tudo aquilo que está dentro do nosso íntimo, exteriorizar tudo aquilo que está dentro do nosso próprio íntimo. E foi engraçado porque foi bem sem querer, mas o Fantástico me ajudou, né? No mesmo dia, no dia 8 de julho desse ano, né? No início desse mês, aconteceram 2 eventos interessantes. O primeiro, tudo bem, eu escolhi porque eu sou flamenguista, mas os vascaínos destruíram o próprio estádio de São Januário. Não destruíram também, foi meio sensacionalista, mas deram uma boa estragada ali. Ficaram com raiva, não vale muito o porquê explicar, mas se juntaram muitos e acabaram destruindo. Bem, flamenguista, pouco assíduo do que sou, também não posso dizer muito, porque é um time que também curte uma destruição. Mas fato é o seguinte: eles se juntaram, eles poderiam fazer qualquer coisa em grupo, e na maior parte das vezes que eles se juntam em grupo, eles só pensam em destruição. E eu não estou dizendo só a torcida de determinado time, eu estou dizendo o bando de gente que acaba se juntando para sempre pensar a mesma coisa. É muito difícil explicar, eu fico às vezes tentando fazer um exercício, como é que eu vou explicar quando o Miguel crescer que isso aí faz sentido? Que tem gente que sai de casa, que vai em grupo, que é aparelhado pela polícia da saída de casa até a volta de casa, que apanha, que fica 4 horas no estádio e que muitas vezes nem se preocupa com o resultado do jogo ou qualquer outra coisa assim, porque não está lá para esse propósito, né? Algumas coisas são difíceis de explicar. Algumas coisas são difíceis de explicar do porquê que nós utilizamos o nosso tempo para criar destruição.
para co-criar a destruição, para simplesmente pensar em coisas negativas. Do mesmo jeito aconteceu aqui na cidade de Panama City, na praia de Panama City, em Orlando. Eu não sei explicar bem a história também é um pouco confusa, mas 4 criancinhas estavam se afogando e aí 50 pessoas, 80 pessoas se reuniram na praia, fizeram um grande cordão humano para salvar as criancinhas que se afogaram. Eu sabia que você não sabia, mas ficou legal o negócio aqui. E aí os caras em 20 minutos conseguiram organizar 80 pessoas aqui e as criancinhas se salvaram, porque ali tem uma corrente e aí as criancinhas iam embora e aí as pessoas fizeram exatamente aquilo que Cristo disse que era o amor. O que é o amor? O amor é a capacidade que a gente tem de se esforçar pensando no outro, de se esforçar para conseguir a felicidade do outro. E muitas vezes se colocar em perigo porque sabe que o outro precisa da gente. É nos colocar em segundo lugar porque sabe que nós conseguimos impactar positivamente na vida de outras pessoas. Isso é que é o amor. Então, em todos os momentos, a gente cria relações. Em todos os momentos, a gente tem a oportunidade de fazer criações. Nós podemos criar pontes ou criar muros. A gente impacta a vida de cada uma das pessoas. A gente é capaz de influenciar todos que estão na nossa volta. Mas a gente pode usar essas tábuas de madeira aqui, que a gente recebe o tempo todo, para criar pontes ou para criar muros. Deus diz que aqueles que são menores, que aqueles que são mais humildes, que aqueles que se desapegam daquilo que é material, são os únicos que são capazes de criar pontes. Que todas as outras coisas materiais que existem aqui, elas são potencialmente influenciáveis para que nós criemos muros. O próprio livro aqui diz que não é de maneira alguma pecado pensar em acumular bens materiais. Que não é, em momento nenhum, pecado você conseguir usufruir as oportunidades que você tem para conseguir evoluir. Até porque se você está aqui, você precisa passar as vicissitudes que você tem enquanto está encarnado. Mas o que Deus está dizendo, o que o Sermão da Montanha diz, é que todas as pontes, todas as oportunidades que você tem são para criar pontes. Explicando o tema, lá o unicórnio que virou burrinho. O menininho lá, o pandinha, que comprou um unicórnio e virou burrinho, o grande segredo dele está nesse último quadrinho aqui. Que depois da chuva, que depois da intempérie, que depois da dificuldade que acontece na vida de cada um de nós, o que ele fez com aquele burrinho? Se ele abandonou o burrinho e foi tentar comprar um outro unicórnio, que unicórnios não existem, mesmo que a gente se esforce muito, pelo menos aqui eu ainda não vi nenhum, mas ele ficou feliz com o burrinho. Ele se esforçou para conseguir os maiores sonhos dele. E ele conseguiu entender que muitas vezes os maiores sonhos que a gente tem, eles muitas vezes não conseguem ser alcançados em plenitude. Mas isso não impede a nossa felicidade. Isso não impede que a gente consiga ser feliz com as oportunidades que Deus nos deu e que a gente conseguiu aproveitar. Mas agora falando sério e falando efetivamente sobre o tema, porque ainda me restam 10 minutos, é importante citar o tema, né? Bem-aventurados os mansos. O que consiste mansidão? Mansidão, para vocês não, para o livro, para o Evangelho, são aqueles que são frágeis, são aqueles que são calmos pelo simples ideia de passividade? Não. Consiste na desistência de qualquer violência, tanto física como mental, e sua substituição pela força do Espírito. Olha que coisa interessante. Não é a pessoa mais forte que vence, não é a pessoa mais forte que é um bem-aventurado aqui. O bem-aventurado aqui é o que entende que a violência não é alguma coisa errada, mas que a força dele está dentro do espírito dele. A força espiritual que ele tem na não violência é que é o grande segredo dele para ele conseguir aproveitar essa encarnação. Podemos possuir alguém que não possui o coração, a alma, a simpatia, o amor de uma pessoa, não possui esse ser. Ainda que o abrace, coloque-o em sua casa, encerre uma cadeira, ninguém pode possuir realmente aquilo do que é possuído. Só pode, olha que frase bonita, eu vou repetir de novo aqui. Ninguém pode possuir realmente aquilo do que é possuído. Só pode possuir aquilo de que ele é livre.
Se a sua vida, seu propósito de vida é angariar bens materiais, e só isso consegue te fazer feliz, os zeros aumentando ali, os zeros à direita, né? Porque a esquerda não serve para muita coisa. Na conta do banco, o dinheiro te possui, você não possui o dinheiro. E a sua vida, ela está de acordo com o número da sua conta bancária. Se qualquer coisa acontece com aqueles números, o que você faz? Você desperdiça a sua vida. Por quê? Porque o grande objetivo que foi acumular riquezas. O que ele está dizendo aqui é que você não pode possuir alguma coisa de que você é prisioneiro dela. Há uns 2 meses atrás, a palestra mais ou menos que eu consegui fazer aqui foi a de ciúmes, em que o final da palestra era a forma de como você podia tratar os ciúmes. E a forma como você podia tratar os ciúmes, a única coisa que eu consegui dizer de bonita, era o seguinte: se relacionem. Não tenham medo de se relacionar, porque se aquela pessoa que você se relacionou, ela te trai, ela te engana, ela faz alguma coisa, o problema é dela, não é seu. Você tem que se dedicar a uma pessoa que você acha que vai te fazer feliz, porque se todo relacionamento que você tiver, você sempre tiver algum problema e nunca conseguir realmente se dedicar àquela pessoa, você nunca vai conseguir ser feliz com ninguém. Claro que eu roubei aquilo do conflitos existenciais, não saiu da minha cabeça, jamais sairia isso da minha cabeça, mas o grande segredo é esse. O grande segredo para você conseguir ser manso é você conseguir buscar o equilíbrio dentro de você. Do mesmo jeito da paz, dos pacíficos, exatamente. O próprio livro fala que pacífico não é exatamente a tradução correta, e eu não vou entrar muito na parte de semântica e coisa e tal, porque isso aí é mais dos outros palestrantes que podem vir aqui. Mas a ideia de pacífico aqui é muito mais de pacificador. A ideia de pacificador, na verdade, é um pacífico em ação. É um pacífico que age para ser pacífico. O homem que chegou ao conhecimento de si mesmo é invulnerável. Ninguém o pode prejudicar, ninguém o pode ofender, ninguém o pode empobrecer, ninguém lhe pode infligir perdas de espécie alguma, uma vez que ninguém pode obrigar a perder o que ele é. E aquilo que ele tem não enriquece, nem sua perda o empobrece. O grande pacificador não é aquele que consegue manter a harmonia entre duas pessoas, entre duas religiões, entre dois países, entre duas qualquer coisa. É aquele que consegue achar a paz dentro de si mesmo. Você não consegue ser um pacificador se você não consegue ter paz com você mesmo. E é bem verdade de que muitas vezes, quando a sua família está um caos, quando a sua vida profissional está um caos, quando está tudo aparentemente um caos, se você olhar para dentro de você mesmo, você realmente vai encontrar onde é que está esse caos. Você muitas vezes acaba vendo que dentro do exterior nada mais é do que um reflexo daquilo que você está criando. Se você não consegue encontrar paz dentro de você, segundo o próprio Sermão da Montanha, você nunca vai conseguir ser um bem-aventurado. O homem que fez definitivo tratado consigo mesmo irradia uma atmosfera de calma e felicidade, que contagia a todos os que forem suficientemente suscetíveis para perceber essas auras pacificadoras. Todos nós conseguimos emanar essa paz. Só que essa paz não é uma questão exterior. Essa paz depende do estado de espírito em onde a gente se encontra. E aí o livro ele fala de meditação, fala de uma série de técnicas, fala de uma série de discussões, mas a grande importância que ele dá é o seguinte: você pode tentar a busca que você quiser. Você pode passar quantos dias na semana dentro do seja você quiser. Mas a paz vai ter que estar dentro de você. O seja é um ótimo lugar de mudança de hábitos. Não é um lugar de melhora íntima. O seja é o melhor lugar que você pode ter para conseguir ter pessoas e conhecimentos suficientes para você se autodescobrir. Não existe lugar melhor do que um lugar onde as pessoas se esforçam para ser boazinhas. Não existe mais lugar mais confortável do que onde as pessoas não furam a fila da cantina, respeitam os lugares dos outros. Você, às vezes, acaba não encontrando isso em lugar nenhum, além do centro espírita. Então, é nesse lugar que você consegue mudar esses hábitos. Engraçado? Mas tem que fazer politicamente correto, né?
Enfim, o que eu estou querendo dizer aqui nessa palestra, por mais curta que ela tenha sido, é que, por mais difícil que hoje esteja a vida, por mais complicado que hoje esteja a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, tem uma coisa que independe de tudo isso, que é a capacidade que a gente tem de amar, que é a capacidade que a gente tem de se relacionar saudavelmente com todas as outras pessoas. Isso não significa que a gente tem que brigar para que as outras coisas também não estejam corretas. A gente tem que sempre tentar fazer as coisas mais corretas possíveis exteriormente. Só que a gente só vai conseguir ser um bem-aventurado, a gente só vai conseguir trazer o equilíbrio e a paz e a mansitude para dentro do nosso coração, quando a gente for capaz de multiplicar esse amor. Obrigado.